em contacto direto através da nossa TV Espírita com aqueles que nos querem seguir nos trabalhos desta noite, na palestra desta noite. Saudamos todos e desejamos que tenham uma boa audição. Vamos iniciar com a página 20. Vamos contar uma história de amor, dessas que falam do bem e do amor, como se fosse uma lenda rainha. E assim é como viva ser vida por Cristo Jesus, que além se a todos é vida, para cada bem e a esperança, a boa nova do reino de Deus, sua doutrina de paz que é calmador de luz, viver agora sem ser só lembrança do que ensinou aqueles de Deus, é ser cristão consolador, exemplo do Senhor Jesus. Subiu ao monte para nos ensinar que as estrelas da dor iluminar e aos aflitos dar novo alimento. Descansará aos que eram mansos e também aos pobres, que em espírito eram todos nobres. Seu reino dava enorme talento, quem tinha fome e sede de justiça, os que choravam e os que seguiam, todos viviam esperança no reino de bonança e luz. Todos seriam bem-aventurados, preciso era livros ou mil. Com Jesus ser semelhança, levar com confiança a cruz. Pois são já 2000 anos sem a boa nova, mas os terrenos pensam que roda. E tudo que há nesta vida, estudem bem o que o bom mestre nos quis ensinar, com a mensagem que deixou no ar, luzeiro belo para a nossa partida. Tudo prossegue para além da morte, tudo depende de como viver. Quem semeia colherá, na busca poderá achar. Por isso, amigo, vem ouvir
Te pedimos, Senhor, que possamos receber a Tua paz. Queremos ouvir de novo a Tua mensagem. Queremos escutá-la, entendê-la e, de uma vez por todas, colocá-la no nosso caminho, na nossa vida. Permite-nos, Senhor, que a consigamos, desta vez, colocar nos nossos corações como meta da nossa orientação futura. Por isso te pedimos, nos envolvas na Tua paz, que tragas a paz a este ambiente através dos Teus mensageiros. Obrigado, Senhor. Página 19. Oh,
estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte, assim seja. Bem-aventurados os que têm puro coração. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse, e, como os seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos capítulo 10, versículos 13º a 16º. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humanidade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em precedentes existências. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus, de modo absoluto, que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra desde o início, desde o nascimento, tal qual é. Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento se, em vez de graça ingênua, deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde, pouco a pouco, a consciência de si mesmo, ficando, por certo tempo, numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência, tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que renasce maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentando e secundando pela instituição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se deve dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificarem a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim Jesus está com a verdade, quando, sem embargo de anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Isto é um extrato do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec.
nós lembramos-nos de trazer este tema do sono e dos sonhos, porque muitas pessoas que nos visitam, pela primeira vez, algumas das razões que os trazem é a questão que se prende com aquilo que lhes acontece, dos pesadelos, das dificuldades em dormir, o que é que se passa. Nós tentamos trazer este tema abordando um pouco daquilo que dizem alguns cientistas, alguma ciência sobre a realidade, para que depois possamos analisar aquilo que também a doutrina espírita tem sobre este ponto. É bom que possamos dizer que o capítulo 8º do Livro dos Espíritos, na Emancipação da Alma, fala sobre este tema. E nós temos aqui algumas perguntas que foram feitas aos Espíritos para que nós soubéssemos o que é que se passa nestas situações do sono e dos sonhos. Então, nós iríamos começando por dizer, analisando a parte, digamos, dos investigadores, o estado de sono é caracterizado por um padrão de ondas cerebrais típico, que é diferente do padrão do estado de vigília ou do estado de olhos abertos. Dormir significa passar do estado de vigília para o estado de sono. E diziam os especialistas que no ser humano o sono divide-se em dois tipos, fisiologicamente distintos. O movimento não rápido dos olhos e o movimento rápido dos olhos. Em cada indivíduo, durante o sono, passa por ciclos, começando no estádio 1 até ao estágio 4 e repetindo-os a seguir a partir do estágio 2. Isto são aspectos que os cientistas nos colocam para irmos, pelo menos, comparando com aquilo que vamos ouvir a seguir. O sono é, de facto, um reconstituinte do corpo, permite recuperar o desgaste energético e orgânico resultante do trabalho de cada dia. É importante, de facto, que o corpo possa descansar do trabalho que temos no nosso dia-a-dia. Há desgastes físicos, há desgastes energéticos, e então o reconstituinte do corpo é exatamente o sono. A necessidade diária do sono, dizem também os especialistas, varia não só de indivíduo para indivíduo, como também no mesmo indivíduo. Vários fatores contribuem para a alteração do padrão de sono. Fatores de natureza física, sociocultural, psicológica, ambientais e outros. Durante o sono, porque não há atividade física e intelectual, baixa o ritmo cardíaco, a pressão arterial diminui e todas as funções orgânicas têm um funcionamento mais tranquilo. Se em relação ao sono as opiniões dos investigadores são sensivelmente similares, já no que se refere ao sonho, as explicações conhecidas são bem mais opostas. O que quer dizer que aquilo que a ciência hoje vem abordando e analisando e informando a opinião pública sobre a realidade dos sonhos é um pouco confirmativa daquilo que também a ciência espírita diz, como vamos ver, mas fica-se por alguns aspectos que nós podemos aprofundar pela confirmação e informação que os espíritos bons nos têm vindo a dar ao longo do tempo, particularmente daquilo que analisamos no Livro dos Espíritos. Este senhor, Sigmund Freud, é o fundador de psicanálise, considerava que no enredo onírico ou no enredo do sono haveria o sentido manifesto e o sentido latente. Defendia que o sentido latente era o mais importante, porque por meio da interpretação simbólica se revela o desejo do sonhador por trás dos aparentes absurdos da narrativa. Nós pediríamos à pessoa que é pai ou mãe daquela criança que tivesse um pouco de atenção pela sala que queria continuar a ouvir, se faz favor. Por seu lado, Carl Gustav Jung, que foi discípulo de Freud, baseava as suas teses na observação dos seus doentes e em experiências por ele próprio conduzidas. Este senhor, Jung, era suíço, o outro era checo, embora tenha lecionado na Áustria. Este senhor, Carl Gustav Jung, foi um pouco mais além da interpretação de Freud. E ele dizia que o papel dos sonhos que não seriam apenas reveladores de desejos ocultos, mas sim que é uma ferramenta da psique
Ora, a psique, se nós começamos a observar já estas palavras, psique é espírito. Se forem a ouvir ao dicionário, psique quer dizer espírito. Buscando o equilíbrio por meio da compensação. Na busca desse equilíbrio, diz Jung, personagens arquétipicas reinteragiriam nos sonhos, em conflito, buscando levar ao consciente conteúdos do inconsciente. Nós vamos aqui analisar o ser que somos. O que é que os espíritos dizem que somos nós, homens e mulheres da Terra. Para começarmos a perceber também bem a que é que se refere esta palavra consciente, ou o que é que se poderá referir, e a palavra inconsciente. Então, as teorias científicas de Jung e de Sigmund Freud sobre os sonhos são ainda hoje referências importantes para a maioria das correntes que investigam e dissertam sobre este tema. Hoje em dia, há investigadores que admitem que os sonhos, vejam a opinião dos cientistas agora sobre a opinião dos sonhos. E dizem uns, são cargas emocionais armazenadas no inconsciente, que projetam imagens e sons, podendo através deles chegar-se à raiz, isto é, às emoções que geraram essas imagens e sons. Isto são opiniões de alguns cientistas. Devidamente estudados, dizem eles, podem permitir conhecer a situação psicológica do indivíduo e elaborar, por analogia, uma espécie de fotografia do inconsciente. Mas os neurocientistas dizem, por seu lado, que o sonho é apenas uma espécie de tráfego de informação sem sentido, que tem por função manter ou recuperar a saúde do organismo e do cérebro. Estes já não são muito da opinião daqueles outros. Curiosamente, descobriu-se, não há muito tempo, que até os embriões no útero sonham. O sonho REM, movimento rápido dos olhos. Só que não se sabe com quê, não se sabe com o que é que eles sonham. O que é que as crianças no útero da mãe sonham, não sabem. Entanto, sabe-se que eles que sonham, dizem os cientistas. Recentemente, investigadores britânicos concluíram que a maior frequência de pesadelos nas crianças, os chamados terrores noturnos, pode ser um sinal do aparecimento de alterações psiquiátricas no futuro. Os terrores noturnos podem querer dizer ou referir-se também aos pesadelos fortes, àquelas situações em que os filhos pequenos ou jovenzinhos já, não dormem, berram, têm medo, querem ir para o pé dos pais, não deixam dormir os pais e outras coisas no género. Segundo esses investigadores, a ligação dessas duas situações ainda não é clara e carece de mais estudos. Isto é, os especialistas, mesmo em relação àquilo que acontece com as crianças, também têm dúvidas com o que se passa com eles, não sabem ainda as razões dos porquês. Então, colocar-se à pergunta, será que os espíritas temos algumas ajudas para dar às pessoas para perceberem melhor esta questão do sono e dos sonhos? Que contributos é que pode dar a ciência espírita? Como dizíamos há pouco, o capítulo 8º do Livro dos Espíritos fala nas situações da emancipação da alma. Tiramos de lá algumas perguntas feitas aos espíritos que vamos aqui analisar para que possamos ir percebendo bem esta situação da realidade dos sonhos. O sono é, de facto, o repouso do corpo. Permite ao espírito gozar de plena liberdade e liberte parcialmente do corpo. Permite ao espírito. E a primeira pergunta que se faz é, o que é isso do espírito? Para muita gente, como sabemos, e como ouvimos por aí, espíritos são fantasmas. Alguns até dizem que são satanases, são luciferes. Olha essa coisa dos espíritos, e então dos espíritos ainda pior, não é? Cuidado com isso, cuidado com eles. Mas o que é que dizem os espíritos que estão do lado de lá sobre o espírito que somos? Estes também são espíritos. O que é que eles nos dizem? O que é o espírito, afinal de contas? É o princípio inteligente do universo, ou também designado por energia pensante. Ele está ali, mais ou menos definido, mas a projeção não deixa bem. Então, aquela cara parece um fantasma. Tem um corpo, é o corpo de uma pessoa, até cá abaixo. Lá. A cor que está
por trás é que não permite visualizar devidamente a situação. Mas nós já vamos vê-lo melhor. Querem ver agora? Como é que o Espírito se vai ver? Perispírito. Vem aquela coisa ali, aquela sombra, parece um fantasma. Pode ser assim, aquilo é mesmo um fantasma, aquilo é mesmo uma coisa que se aparecesse à noite eu até fugia. Aquilo somos nós. Os espíritos somos nós, somos assim, sem corpo. Mas também temos aquilo no corpo, será que aquilo também existe no corpo? Até o que é o corpo? O que será o corpo? O que seremos nós? O que é o homem? Espírito, portanto, é a constituição do espírito, propriamente dito, que é o princípio inteligente, e perispírito, que é o envoltório do espírito. É este envoltório do espírito. Isto aqui é o perispírito. E espírito, que está cá dentro, que é a energia pensante, isto aqui é que é o espírito. É aquilo que somos quando não tivermos corpo um dia. É aquilo que aparece aí, nesses que são visíveis por quem pode ver os espíritos. Então o que é o homem? Como é constituído o homem? O que é que faltava ali para nós sermos homens? Era isto, não é? É o corpo. Então nós somos corpo, homem, corpo, e mais espírito e perispírito. E aparecem ali duas setinhas agora. Que aquelas setinhas que elas quererão dizer? Alma. O que é alma? Para nós percebermos, a alma, dizem-nos os espíritos, é o espírito encarnado, é o espírito habitando no corpo. O corpo é a casa que a gente tem. O espírito que somos, envolto no nosso perispírito, habita o corpo e quando habita o corpo, tem o nome de alma. Tão simples como isto. Bem? O que é que nos dizem os espíritos? Nos não foram inventados pelos espíritas. Foram os espíritos que nos dizem que as coisas são assim. Então, vamos adiantar a situação relacionada com o sono e o sonho. O que é que dizem os espíritos? A pergunta 401 diz assim: durante o sono, quando a gente dorme, a alma repousa como o corpo? Na alma repousa? O que é que eles nos dizem? Não. O espírito que somos jamais está inativo. Durante o sono afrouxam-se os laços que nos prendiam ao corpo e não precisando então da sua presença, quer dizer, o corpo, o espírito se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então nós não dormimos, não. O que repousa é o nosso corpo, é a casa que nós, espíritos, habitamos. Quando a casa está a repousar porque precisa de revigorar-se em termos energéticos e em termos físicos, quando descansa o corpo, nós, espírito, lá vamos. Para onde? Para o mundo de onde viemos, para o mundo espiritual. Outra pergunta dos espíritos e a resposta deles. Como é que podemos julgar da liberdade do espírito durante o sono? Como é que a gente pode acreditar que, de facto, que há liberdade do espírito, que nós não estamos no corpo? Porque é que... E eles dizem-nos assim: pelos sonhos. Pelos sonhos. Tu sabes que não estás no teu corpo pelo sonho que tu tens. Porque o sonho, quando o corpo repousa, tem o espírito mais faculdades que no estado de vigília, que no estado de olhos abertos. Lembra-se do passado, do lado de lá lembramos-nos do passado, e algumas vezes prevemos até o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Quer de outro mundo. Se nós recordarmos, pergunta-se assim, do outro mundo, Jesus falava assim: há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitas moradas são os mundos habitados. Haverá mundos com gente como nós, com corpo? Claro que haverá. Por esse universo fora, de certeza. E então nós, espíritos, podemos ir ao encontro. Sim, é possível, é. Embora com algumas limitações, mas é possível. Outra pergunta é feita aos espíritos. Não, um esclarecimento. Graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. Vejam bem, se nós, espíritos, estamos sempre em contato com o mundo espiritual de onde viemos, que é a nossa pátria, é evidente que temos encontros. É evidente que sonhamos com alguém. Às vezes com alguém quem gostamos, às vezes com alguém de quem não gostamos. E aí agora começamos logo a começar a perceber a natureza dos nossos sonhos. Porque é que uns são mais difíceis, mais violentos, mais imprecisos. Os outros até são que hoje dormi que foi uma maravilha. Hoje deitei-me, eram 10:30 da noite e acordei, eram só às 8 e ainda tinha sono.
E não me lembro de nada, dizemos às vezes. É verdade. Pode acontecer, pode. O sonho é a lembrança que o espírito viu durante o sono, isto é, os sonhos é a nossa viagem até ao lado de lá, ao mundo, que é o mundo dos espíritos, que é o mundo onde viemos. Então nós podemos nos lembrar assim, mas dizem eles, nem sempre nos lembramos do que vimos, ou de tudo o que pudemos ter visto, porque para esses momentos pode a alma não ter ainda o pleno desenvolvimento das suas faculdades, isto é, todos nós temos um determinado nível evolutivo, todos nós, evolutivo em termos espirituais, em termos morais, espirituais. O problema aqui da intelectualidade não se põe muito, põe-se mais sob o ponto de vista espiritual, evolução moral. Então, todos do lado de lá podemos observar coisas e outros podemos não observar, podemos não ter essas condições. Outra pergunta feita. É necessário o sono completo para que o espírito se emancipe de vez ou se desdobre do corpo? E ele diz, não. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar dele, aproveita-se todos os instantes de tréguas que o corpo lhe concede. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito desprende-se, tornando-se mais livre, quanto mais fraco for o corpo. Não é necessário que tenhamos, portanto, um dormir daqueles pesados. Não. Às vezes chegamos a casa cansados até ao fim da tarde, antes de irmos para a ceia ou para o jantar, como queiramos chamar-lhe, sentamos-nos um pouco no sofá, ligamos a televisão para ver qualquer coisa e passados uns segundos, basta esse momento para que o espírito, às vezes foge logo. Lá estamos logo nós a sonhar, sem nos apercebermos até. Pode acontecer logo. Aproveitamos, nós, espíritos, aproveitamos qualquer descanso do corpo para irmos em contacto no mundo. Porquê é que não nos lembramos sempre dos sonhos? São as perguntas que habitualmente nós fazemos. Às vezes lembramos-nos, outras vezes não lembramos. Porquê é que acontece isso? O que é que nos dizem os nossos amigos de lá de lá? No sono só há o repouso do corpo, visto que o espírito está em constante atividade. Mas como é pesada e grosseira a matéria, isto é, que o compõe a matéria do corpo, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a este não chegaram por intermédio dos órgãos corporais, isto é, quando andamos no espaço, o espírito quando anda lá no mundo, onde andam os outros espíritos, nós estamos em contato com aquele mundo, não estamos em contato com o corpo, porque o corpo está na cama, deitado ou está cá em baixo. Então não são os órgãos físicos que recebem os impactos que o espírito está a ter do lado de lá. Por isso é que nós, muitas das vezes, não nos lembramos das coisas que se passam. Porque não é o corpo que recebe, é o espírito, sim. Qual é a razão de ouvirmos, algumas vezes em nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo têm com o que nos preocupa? Aquela fotografia que colocámos ali de propósito é uma fotografia que está no Museu Nacional de Fotografia de Nova Iorque. Foi tirada em 1872 e apresenta ali aquela senhora, Lady Helena, e aquela figurinha que está ali é um espírito que foi fotografado, ou que se deixou fotografar, na altura em que esta senhora também foi fotografada nesta data. Isto é só para sabermos que, às vezes dizem, e os espíritos? Eu só acredito quando vir os espíritos. Eu só acredito se eles se comunicarem. Puxa, às vezes temos as informações em locais que parece que merecem credibilidade, porque os americanos também não são assim tão atrasados como a gente julga, não é? E é bom que a gente vá divulgando essas pessoas que busquem, que procurem, que acreditem. Esses céticos, esses incrédulos que às vezes não acreditam absolutamente em nada. Então qual é a razão de ouvirmos por vezes aquelas palavras que vêm até aos nossos ouvidos? É que por vezes não tem anexo, mas é verdade, cá ouvimos, e até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre, vejam bem, fraco eco do que diz um espírito que convosco se quer comunicar, que connosco se quer comunicar. Às vezes temos aquelas ideias que começam a gente a adormece e temos aquela ideia bem, uma coisa, à mente, cá dentro. São eles que estão a tentar comunicar connosco e nós a ver se conseguimos às vezes sem perceber, será aquilo, se irá. São eles, muitas das vezes têm esse tipo de oportunidade para que se comunicarem connosco. Noutras vezes, pergunta-se de novo aos espíritos,
num estado em que não é bem adormecimento, com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujas mínimas particularidades percebemos. Há aí efeito de visão ou de imaginação? Porque esta palavra visão e imaginação normalmente é aquilo que os cientistas utilizam, porque eles não acreditam nos seres, os espíritos, nem na comunicação dos espíritos, muitos deles. Outros acreditam já. E às vezes falam desta coisa da visão, isso é uma imaginação, isso é qualquer coisa ião, mas não tem nada a ver com a outra parte. E o que é que nos dizem os nossos amigos espirituais sobre esta pergunta? Estando o corpo entorpecido, o espírito trata de desprender-se, repetem de novo, transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, haveria sonho. Até como não está ainda completo o sono, ainda não há sonho. Mas já há um entorpecimento. Mesmo nesse entorpecimento, muitas das vezes os contactos fazem-se, nós não percebemos. Depende às vezes da sensibilidade de cada um de nós. O que é que se deve pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Muita gente vai perguntar aqui e ali. Agora sonhei isto, sonhei aquilo, sonhei... Às vezes aconselham assim, olha, reúne essas coisas que tu tens nos sonhos, reúne numa agenda, aponta lá todo. Pode ser que isto tenha aí uma informação que seja importante para ti. O que é que nos dizem os nossos amigos? O que é que se deve pensar dos significados atribuídos aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem aqueles que os querem adivinhar. É a primeira explicação deles. São verdadeiros no sentido de que apresentam imagens que para o espírito é realidade, porém que com frequência nenhuma relação guardam com o que se passa na vida corporal. São também um pressentimento do futuro quando Deus o permite, ou a visão do que no momento ocorre em outro lugar a que a alma se transporta. Às vezes assim, há pessoas que têm aquela capacidade de adivinhar o futuro. É bom que tenhamos atenção a essas situações, porque perguntaram a Jesus e ele disse, nem eu, que sou filho, sei, só o Pai, porque é que Jesus não disse, eu também sei, vocês vão também saber? Eu não disse nada disso. O futuro é muito difícil nós podermos saber. Podemos ter essa percepção, pode-nos ser permitido ter esse conhecimento, pode, mas nem toda a gente tem essas condições. Nem sabemos, às vezes, aquilo que nos dizem como futuro é a realidade. Como é que a gente sabe? Hoje temos um sonho que vai dizer, olha, daqui por 15 dias vais ter a sorte grande. Passam-se os 15 dias, não há sorte grande nenhuma. Mas o sonho disse-me que sim. Isso calhou, isso podia ter calhado. Pode ter calhado. É bom que a gente não dê muita importância a essas situações. O que tivermos que saber do mundo espiritual para o nosso bem, muitas das vezes sabemos. Há situações em que isso pode ocorrer? Há situações em que certas pessoas, e vamos ver aqui já a pergunta que foi feita aos espíritos, quando nos achamos ligeiramente adormecidos, temos ideias que nos parecem excelentes e que se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? Vejam de onde é que elas vêm. Provêm da liberdade do espírito que se emancipa e que goza de suas faculdades, com maior amplitude. Também são frequentemente conselhos que outros espíritos vos dão e que são ideias, em regra, que mais dizem respeito ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Vejam bem, são ideias que mais dizem ao mundo dos espíritos do que ao mundo corpóreo. Por isso é que às vezes as ideias que nos colocam não têm a ver propriamente com aquilo que é a nossa vivência no corpo, espírito no corpo, mas a nossa vivência sim como espírito lá que todos os dias treinamos. Todos os dias vamos ao lado de lá. No sono, nos sonhos. Então, às vezes, essas situações de informação dos espíritos é para a realidade da vida espiritual, não propriamente para a realidade da nossa vida no corpo. Pouco importa que o espírito se esqueça, quando unido ao corpo, na ocasião oportuna, ele irá lembrar-se daquilo que são as inspirações que lhe são colocadas. Estando desprendido da matéria e atuando como espírito, sabe o espírito encarnado qual será a época da sua morte? Vejam esta pergunta curiosa que também muita gente às vezes coloca, eu sonhei com isto, será que me vai acontecer? Eu adivinho, olha, às vezes vem umas coisas à memória, vem umas coisas no meu sonho, vem umas coisas à minha intuição e acontecem. E acontecem. Aquela quadro que está lá, vem aquela personagem que tem corpo, aqui é o perispírito e o espírito que sai. Talvez no sono, que esteja a dormir e durante o sono, lá vai ele. É aquilo que nos acontece todos os dias a nós. Então o que é que eles nos dizem quando nós estamos desprendidos? Será que a gente pode adivinhar? Eles dizem, acontece pressenti-la, dizem os espíritos. Pode pressenti-la, pode, acontece.
Mas não é verdade. Isto quer dizer, mas eu tenho esta percepção, eu tive este sonho, vai-me acontecer. Pode ser, pode não ser. Por isso é que é bom que a gente nunca coloque coisa como é. Nada disso, pode ser. Também sucede ter plena consciência dessa época, pode ter consciência. Se lhe for permitido ter essa consciência. Pode ser permitido, pode. Mas porquê é que é uns e porquê é que não é outros? Às vezes não estamos em condições de saber a hora da nossa partida. Porque até o momento propriamente dito não sabemos. Aquele momento, aquele segundo, aquele milésimo de segundo, sabemos que é naquela fase. Mas pode não ser necessário que todos tenhamos que saber isso. Vocês já repararam que isso era capaz de ser um bocado problemático para cada um de nós? Se nós soubéssemos, sonhávamos, e agora, olha, vais de morrer daqui por 3 semanas. A gente ficaríamos satisfeitos se tivéssemos conhecimento desse sonho e acreditássemos que isso fosse verdade. Ficávamos satisfeitos? Com certeza não. Até não nos é permitido. Não é permitido. Mas podemos pressentir sim. Às vezes as pessoas mais idosas têm essas possibilidades. Pode a atividade do espírito durante o repouso ou o sono corporal fatigar o corpo? Lembram-se que nos nossos sonhos, durante o nosso sono, muitas vezes, ou outro dia, acordamos cansados, mais cansados que nos deitámos. Há muita gente que se refere a isso. Eu hoje acordei tão cansado, parece que não dormi nada. Esta pergunta tem a ver com essa situação. Porquê é que acontece esse tipo de fadiga? Pode porque o espírito acha-se preso ao corpo. Aquela fotografia acolá, isto aqui é o perispírito e o espírito que sai do corpo. Nós estamos ligados ao corpo por um fio chamado cordão prateado. O fio prateado. É um cordão que nos liga. Os espíritos lá conhecem-nos a nós, encarnados, que estamos no corpo, por esse fiozinho. Temos um fiozinho que está sempre ligado ao nosso corpo. Vá a gente para onde for. Do lado de lá, durante o sono, estamos sempre ligados através desse fio, desse cordão prateado ao corpo. Por isso é que eles sabem que nós estamos ainda ligados ao que somos dentro no corpo. Pode, porque o espírito agita-se, acha-se preso ao corpo. Isto é, por aquele cordão estamos sempre presos ao corpo. Então, quando o balão for sacudido, isto é, quando o perispírito e o espírito, do lado de lá, no andar, em ambientes que sejam favoráveis, não é? Se for agitado, se for perseguido, se andar debaixo de alguém que o persegue, é evidente que o espírito tenta fugir por todos os lados. E às vezes, por onde é que se vai refugiar? Para perto do corpo. E às vezes vem para essas situações que a gente vê, hoje acordei cansado, às vezes é a atividade do espírito é que nos vai provocar essas realidades ligadas ao cansaço do corpo. Podem, 2 pessoas, não são todas as perguntas estas que se fizeram aos espíritos naquele capítulo 8º, no livro dos espíritos, mas são a grande parte, aquelas que são normais, aquelas que habitualmente nós fazemos porque gostamos de saber sobre as realidades do sono e dos sonhos. Podem 2 pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? O que é que acham? Será que a gente se pode visitar uns com os outros? Certo? E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Sem que o suspeites, dizem os espíritos para nós. Podes ter amigos noutro país. É tão habitual o facto de vos encontrardes durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e vos podem ser úteis, que quase todas as noites fazeis essas visitas. Nós não costumamos sonhar com os nossos amigos, com aqueles que já partiram, que conhecemos desta vivência. Com os nossos familiares, às vezes não temos encontros com eles, não falamos com eles. São os nossos encontros, exatamente. Porquê é que a gente se encontra com eles? Eles estão vivos? Pois estão. Só não têm o corpo como nós temos. Este corpo. Eles estão aí. Às vezes encontramos com eles, sim. Mas não nos encontramos com todos, nem tudo nos é permitido. A doutrina espírita explica tudo isso. Porque é que às vezes não nos encontramos, porque é que às vezes nos encontramos, porque é que às vezes se podem encontrar, porque é que às vezes não se podem encontrar. Tudo isso aprendemos. Até os sonhos, já passámos sobre as perguntas, podem classificar-se a 3 tipos de sonhos. Há os sonhos comuns, há os reflexivos e os sonhos espíritas. Este tipo de classificações, este tipo de informações, este tipo de ajuda, de conhecimentos, de esclarecimentos, de aprendizado,
Nós temos este tipo de informações nos nossos cursos. Temos cursos que decorrem para as pessoas que querem aprender mais um pouco sobre a vida espiritual, sobre realidades do corpo, sobre realidades da vida, sobre realidades da alma, do espírito, enfim. E falamos também sobre os sonhos, sobre os sonos e sonhos. E lá falamos sobre estes 3 tipos de sonhos que nos interessaria abordar assim de uma forma rápida. Também já não estamos muito adiantados. Os sonhos comuns são os mais tradicionais, são os mais normais. São aqueles que, quando, ao desligarmos do corpo, nos vemos envolvidos e iluminados por imagens e pensamentos nossos e do mundo exterior, uma vez que vivemos num mundo de ideias e turbilhão. Vamos dar-vos um exemplo. Suponhamos que nós, durante o dia de hoje, tivemos um problema lá sério, ou na nossa casa, ou no nosso trabalho. Tivemos lá uma discussão terrível lá em casa. E aquilo ficou-nos cá fixo na nossa mente. Andamos sempre a pensar naquilo. Que é malvado, que é malvado. Aquilo, mais fazer aquilo, mais fazer aquilo. Essa ideia fixa pode e normalmente é transportada para aquilo que é a nossa vivência durante o sono. Pode. Porque é o espírito que está a vivenciar. Eu, o espírito, estou no corpo. Tive esse desenlace, tive esse problema, tive esse litígio, tive essa forma de agir com alguém que não é muito positiva, que é uma coisa negativa, que é uma coisa difícil, que é uma coisa que me preocupa. É o espírito que se preocupa, não é o corpo, é o espírito. E esse espírito, como vai em desdobramento para o lado de lá, pode levar a esse problema. É quando temos esses sonhos, que às vezes temos as discussões do lado de lá com aqueles que discutíamos na Terra. Se eu discutir com aquele que era o meu sócio aqui na Terra, hoje, tarde, discuti com ele por isto, por aquilo, durma, acontece, às vezes até tenho dificuldade de adormecer. E quando adormeço, a minha preocupação do dia que enquanto eu estive vivo, vinho com os olhos abertos, vou transportá-la para o meu sonho, vou. E às vezes, olhem, até vou discutir de novo com esse espírito, com o espírito desse meu sócio, que também está em desdobramento. Também está o corpo a dormir e ele também está por aí. E vou continuar a discutir. E vou continuar a prometer pancadaria e outras coisas no género. São os sonhos comuns, são os sonhos que nós, no nosso dia-a-dia, podemos transportar rapidamente para aquilo que é a nossa vivência do lado de lá. Enquanto que o corpo precisa descansar, nessas situações é evidente que é difícil o corpo descansar calmamente. Pode descansar? Pode. Mas se vai com preocupações, se vai com agitação, às vezes pode não dormir suficientemente. Então, aos sonhos comuns, sim. Depois temos os outros sonhos, são os chamados reflexivos. São os que estão ligados a factos, imagens, ambientes ou acontecimentos mais ou menos distantes da atual experiência reencarnatória ou mesmo de outras. Correspondem a registros arquivados no subconsciente. Vejam que há bocado falávamos, através daquele cientista Jung, também falava no consciente e no inconsciente. Os espíritos também falam nisso. Porquê? Porque nós temos 3 coisas, somos 3 coisas agora no corpo. Somos espírito, perispírito e corpo. Corpo, mente consciente. Perispírito, mente inconsciente. Espírito, mente subconsciente. 3 coisas numa só. Então é natural que o nosso perispírito, que também tem uma mente inconsciente, tenha lá arquivos de outras épocas, de outros tempos, de outras vivências. Às vezes vemos-nos noutros tempos, com outras pessoas, até com outras indumentárias, com outras vestimentas. Pois vivemos nesse tempo, temos isso agravado. Porquê é que isto vem à memória? Porquê é que nos vem à memória durante o sonho? Porque às vezes é necessário que nós passemos por certas situações que fizemos e que às vezes é-nos permitido que a nossa memória nos relembre durante o sonho. Para quê? Para que a gente medite sobre aquilo que foi, sobre aquilo que fez. Às vezes são alertas que precisamos de recordar. Às vezes são encontros com outras pessoas, sim, desse tempo, de outros tempos. Então esses sonhos reflexivos são comuns também. Aparecem permanentemente, quase sempre. Mas eu às vezes nem me lembro de sonhar. É bom que a gente não se lembrasse sempre de sonhar, mas nem sempre isso acontece. Há depois, finalmente, os sonhos espíritas, que são aqueles que resultam do convívio com parentes, amigos, instrutores ou mesmo inimigos do lado espiritual da vida. Pela atração vibratória, vivemos uma atividade real mais ou menos afetiva em locais da nossa preferência, de acordo com a nossa forma de vida no corpo, buscando ambientes concordes com os nossos gostos, maus para os viciados,
bons para os que se preocupam com a sua permanente evolução espiritual. Então é assim, se há estes 3 tipos de sonhos, era bom que fôssemos começando a pensar quais serão aqueles que nos dão mais bem-estar. Mas será que os espíritos nos dizem como é que nós podemos ter um sono mais calminho? Mais capaz de nos dar um ambiente de serenidade, de harmonia, de bem-estar, de dormida, de repouso do corpo, para que, ao outro dia, quando acordarmos, tenhamos essa força rejuvenescida no corpo para podermos trabalhar de novo? Será? Eles dizem-nos que sim, que não é muito difícil. Não é muito difícil. Eles vão-nos dizer como é que pode isso acontecer. Então o que é que devemos fazer para ter bons sonhos? Olha aquele bebê que lá está. Ali, aquele gato, maravilha. Estão os dois ali agarrados um ao outro. Parece um comprimido para adormecer aquele bebezinho. Ainda segundo aqueles investigadores britânicos que há bocado falávamos, eles dizem que aconselham para as crianças que se estabeleçam horários para dormir. Que se evitem ver filmes, isto dizem os cientistas, não é? Ou séries que aumentem o seu nível de ansiedade. Não usar o computador ou os aparelhos de entretenimento antes de ir para a cama. É natural que tudo o que excite a criança... Não nos esqueçamos que a criança é um espírito que está ali naquele corpo. O corpo ainda está a crescer. As ligações perispirituais daquele espíritozinho que está ali a habitar aquele corpo estão-se a fazer, estão-se a ligar, estão-se a aprofundar, para que quando o corpo chegar a determinada idade à altitude, a partir dos 7, 8, 9, 10 anos, a ligação é permanente do perispírito e espírito ao corpo. Até essa idade há uma ligação permanente aos terminais nervosos do perispírito, dos terminais do perispírito. Então a criança é um espíritozinho que está ali. Talvez até mais antigo que nós, que os pais, que até que os avós. Ai, mas é mais pequenino, claro, nasceu agora. Está agora. Para viver mais uma oportunidade no corpo, veio àquela família, veio ter connosco para que nós os possamos ajudar, para que o possamos encaminhar. Muitas das vezes escolhem a família. Muitas das vezes, do lado de lá, para mim, é-lhes permitido escolher, de facto, os pais. Querem ir para aquela família, por isto, por aquilo, para aquilo outro. Às vezes, quase sempre, há ligações entre os filhos e os pais. Às vezes tu dizes, não. Eu não tenho nada a ver com aquele meu filho, não tenho nada a ver com aquele. Todos temos a ver com os nossos filhos. São eles que pedem, muitas das vezes são, outras vezes que não, mas raras serão as vezes aqueles pedem e que possam não ser. Há situações em que, quando eles pedem, podem não ser satisfeitas esses pedidos, mas são raras as situações. A maior parte das vezes estão connosco porque precisam de estar connosco. Então precisam ser ajudados, precisam ser acarinhados. E temos que ter muita cautela com eles. São espíritos muito sensíveis ainda, pequenos, que são espíritos ainda a tentar aproveitar-se daquele novo contacto com aquele corpo pequenino que está ali. Então temos que os ajudar, dando-lhes as condições para eles terem uma vivência calma, serena. Eles precisam de muito carinho, de muita paz, sem berros. O que é que será uma criança? Será que uma criança pode dormir bem? Se os pais estiverem aos berros, se estiverem a bater, se estiverem a fazer isto, é difícil, coitadinha, a criança, por dentro, que deve ser uma ventania terrível, não é? Dor, sofrimento, de choro. Eles querem o carinho dos pais. Não querem o barulho. Nem a rebeldia, às vezes, dos pais e a incompreensão dos pais. Tem os adultos, também precisam ter bons sonhos? Não é claro, precisamos. Que tipo de vida, dizemos os espíritos, condiciona, ou que levarmos, condicionará sempre o ambiente que encontraremos quando o corpo entrar em repouso? É normal que sim. Qualquer ambiente menos positivo, qualquer ambiente desfavorável, qualquer ambiente vibratório, pesado, grosseiro, de atitudes, de pensamentos, sentimentos inferiores, vai afetar aquilo que é a vivência do espírito, que é o descanso do corpo e que seria o repouso mais equilibrado do corpo. Então as companhias, claro que as companhias. Então, se eu andar com mais companhias, se eu procurar as mais companhias, se eu jovem, em vez de procurar as companhias de equilíbrio, de paz, de assuntos equilibrados,
de conversas equilibradas. Mas se eu, ao contrário, procurar as outras, que é o que a maior parte dessa nossa juventude procura, que são as conversas menos próprias, esse tipo de vibrações, esse tipo de ambientes, porque os nossos pensamentos é isso. São essas vibrações permanentes, que vão ao encontro daqueles a quem nos dirigimos, mas os outros também que nos dirigem a nós. E nós influenciamos-nos uns aos outros como espíritos encarnados ou reencarnados, como as almas que não têm espírito, ou os espíritos que não têm espírito, nos influenciam a nós, através dos pensamentos que irradiam sobre nós. Então estamos em contacto permanente com eles, milhões, milhares de pensamentos, milhares de vibrações, milhares de ligações permanentes se intercruzam connosco, com os nossos amigos, com os nossos familiares, criando-nos problemas muitas das vezes. Quantos de nós às vezes estamos bem e de um momento para o outro, oxa, que mal-estar tão esquisito, estava tão bem, olha que mal-estar, até me dói a cabeça. Já só estava bem, agora estou mal, porque é que estou mal agora? Podem ser pensamentos, podem. Pode ser uma aproximação de uma alma, às vezes maldosa, às vezes necessitada, às vezes com problemas que são espirituais, que essa alma tenha, às vezes problemas que ela levou com a morte e que continua no seu perispírito a aceitar e a compreender, às vezes nem compreende aquelas dores. Puxa, então morreu o corpo, tinha aquela dor, tinha aquele problema, tinha aquele cancro, porque é que continuo com as dores deste lado? Porque nenhum de nós sabe qual é o caminho que vai perseguir. O que sabemos é que temos que fazer tudo para não merecer sofrer. E nós sofremos por razões que Deus sabe. Coloca-nos na mão sempre o caminho. O caminho é só nós que o escolhemos. Não há aqui ninguém a impor nada a ninguém. Jesus não impôs nada a ninguém. Lembrou-nos e chamou-nos o caminho. Orai e vigiai. Orar é orar e vigiar é os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Todos podemos pensar o que quisermos. Mas ai daquele que pensar mal. Ai daquele que fizer mal. Ai daquele que tiver sentimentos maus para com o próximo. E o próximo é quem quer que seja. Quem quer que seja. Oi, Deus, meus inimigos. Também é próximo. Ai, eu devo desejar mal. Coitados deles. Não desejar mal para não receber amanhã esse mal. Porque todo o mal que eu desejar é mal que eu vou receber. É a mesma coisa. Ela é esta. Então, se nós entendermos as leis, que são simples, isto está na nossa mão, podemos perceber que os nossos sonos e os nossos sonhos podem ser mais fáceis ou mais complicados de acordo com aquilo que é a nossa vivência. Então, as companhias são muito importantes, sim. Os gostos que temos. Ai, uma boa feijoada, ou um casinho à portuguesa, encher, umas cervejolas. Tudo é necessário para o corpo. Porque o corpo precisa de energia, sim. Mas atenção aos exageros. Há muita gente que nós sabemos que morre de infarto por causa da comida que ingere. Ai, há outros que morrem de infarto e não é da comida. Também é verdade. Mas se eu estou a prejudicar o meu corpo por aquilo que como em excesso, vou sofrer as consequências por esse tipo de ação. Tudo tem que ser equilíbrio. Por isso é-nos permitido fazer tudo, dizer tudo. Mas ai daquilo que seja mau, ou ai daquilo que nós façamos de maldade. Os pensamentos, lá estão. Que aquilo que nós normalmente não damos muita atenção aos pensamentos. Pensamentos. Esse quem é que sabe o pensamento que agora que eu estou a ter? Eu estou até a pensar mal daquele senhor. É. Só que Deus tem uma lei e tem um mecanismo extraordinário. Sabem qual é? Aquele perispírito que nós falávamos há pouco. Aquele envoltório do nosso espírito, que é o nosso ser inteligente. Aquele perispírito grava tudo aquilo que eu penso de mal. Grava tudo, fica tudo cá gravado. Eu posso não abrir a boca para desejar mal àquele de lá. Posso não abrir a boca. Basta pensar. E quando eu penso mal, lá vai o dardo na direção daquele a quem eu quis dirigir. Mas fica gravado no perispírito. Fica gravado em mim próprio. Para quê? Para que eu amanhã sofra as mesmas consequências daquilo que fiz sofrer àquele hoje. Somos nós que geramos em nós próprios o sofrimento, ou a paz, ou o bem. Conforme pensarmos assim, estamos a semear o nosso futuro. As ações que privilegiamos na vigília, quer dizer, quando estamos com o corpo, os olhos abertos, serão aquelas que buscaremos em desdobramento pelo sono. Então o sono é esse contacto permanente que nós vamos tendo
com o mundo espiritual, que é o mundo onde viemos. Nós viemos do mundo espiritual. Nós somos espíritos. Estamos temporariamente aqui, no corpo, na terra, nesta escola. Estamos a aprender a fazer o quê? A sermos bons, a retificarmos os erros, a mudarmos, a termos outro tipo de pensamentos, sentimentos, de palavras, de atos, a fazermos aquilo que o Cristo nos disse. Ora e vigia. Os pensamentos, os sentimentos, as atitudes. Nós repetimos isto muitas vezes, porque também estamos a repetir para nós próprios. Nenhum de nós é perfeito. Estamos muito longe ainda da perfeição. Mas quanto mais vezes nós repetirmos estas situações, que são simples, já repararam que as leis do Criador são tão simples para entender. E nós somos tão teimosinhos para não as querer seguir. Já reparamos nisto? Somos assim. Temos que mudar? Temos que mudar. Porque se não mudarmos, estamos a gerar em nós próprios, vamos escolher em nós próprios aquilo que estamos a semear. Tudo que é mau, puma. Mas eu estou a semear coisas boas. Ótimo! Esse é o caminho. Esse é o futuro que devemos seguir. Que não é fácil. Não é fácil. Mas façamos um esforço. É bom que todos façamos um esforço. Esta oração que nós devíamos ter todas as noites é um calmante poderoso contra as preocupações do dia-a-dia. Aquele que teve a discussão na casa, com a família, ou que teve a discussão no seu local de trabalho, ou que teve a discussão com os amigos no café, ou que teve a discussão, ou que teve a discussão, ou que teve a discussão. Se for para casa, antes de adormecer, fizer uma oração, orar é pormos o pensamento em Jesus, na Nossa Senhora, nos espíritos nobres, e dizer, olha Senhor, eu hoje pequei, hoje fiz mal, hoje disse aquilo que eu não devia ter dito. Ajuda-me, calma-me, traz-me paz à minha consciência, ao meu espírito. Permite que eu tenha um sono calmo, um sono de equilíbrio, em que eu possa refazer o meu corpo através do seu descanso, mas que eu, espírito, vá ao encontro. Nem que eu vá, inclusivamente, pedir desculpa a quem ofendi. Essas orações são importantes. Quem sabe se os nossos bons amigos, os nossos guias, os nossos protetores, que estão presentes, aproveitam essa nossa oferta e nos levam, muitas das vezes, para reconciliarmos com esses a quem nós ofendemos e prejudicamos. Quem sabe? Tudo é possível. Do lado espiritual, assim nós nos possamos predispor a isso. Então, os sonhos bons é apenas uma questão de saber escolher o tipo de vida que se quer ter. Serão bons ou serão maus, conforme a vivência de cada um. Somos nós que escolhemos os sonhos, menos bons ou menos maus. É evidente que não nos podemos esquecer do nosso perfil, do nosso cadastro, do nosso caminho evolutivo. É evidente que não nos podemos esquecer daquilo que fizemos para trás. Há coisas que nos condicionam. Há atitudes que fizemos lá atrás, lá num passado distante, que nos fazem hoje os nossos perseguidores vir atrás de nós, vir perseguir-nos, vir atrás para que vinguem daquilo que lhes fizemos. Até como é que a gente pode resolver isso? Orar por eles. É oração. Até chegarmos à reconciliação. Até chegarmos ao momento em que lhe pedimos desculpa. Temos que pedir desculpa? Claro que temos. É da lei. Porque se fui eu que ofendi, se fui eu que chamei nomes, se fui eu que o prejudiquei, quem é que tem que pedir desculpa? É ele que me está a perseguir. Ele persegue-me porque eu fiz-lhe algo de mal. Por isso é que ele me persegue. Então somos nós que temos que pedir desculpa? Sim. Daí a importância das nossas orações por aqueles que nos perseguem. Desses irmãos que estão perdidos, que estão hoje perdidos, que andam nas agruras da perseguição, porque nós nos colocamos talvez nisso. Não são eles, não, somos nós. Não quer dizer que não haja espíritos que nos persigam por outras razões. Também há. Mas normalmente esses que são os diretos, aqueles é que chamamos os obsessores, os perseguidores, são amigos nossos que nós ferimos, que nós prejudicamos, que nós ultrajamos, que nós caluniamos, que nós roubamos, que nós vilipendiamos no passado. E temos que orar por eles, claro que temos, para termos um sono equilibrado, porque quando eles forem ajudados, às vezes aqui, nos nossos trabalhos, às vezes deixam-se ajudar, às vezes ouvindo aqui as palestras, ouvem como estamos a ouvir, e ouvem e percebem as situações que ocorrem, e deixam-se ajudar. Quantos deles? Tudo é possível? Tudo é possível. Então o que é que eu tenho que fazer? Orar e vigiar, para que tenhamos sempre sonhos de equilíbrio. Mas eu só durmo 3 horas. Precisamos dormi-las bem. Aproveitemos o resto do tempo. Há pessoas que precisam mais dormir que outras. Há preocupações que nos arrasam o tempo.
às vezes os dias, as semanas. Temos que ter essa força. Devemos pedir, através da oração, proteção para os bons amigos que nos vêm ao nosso encontro, sim, trazer essa calma, esse discernimento. Às vezes não é a decisão mais oportuna naquele instante, naquele momento que estamos ali a pensar. Naquela semana pode não ser. Pode ser num tempo mais à frente. Mas pedir é calma, para que a gente, através da calma, possa raciocinar em paz, possa receber as ajudas do mundo espiritual bom, que nos ajudam, sim, senhor, se nós merecermos, se nós nos pusermos nessa situação. Era este tipo de ajuda que nós queríamos transmitir a todos aqueles que estão connosco. Passámos um bocadinho de tempo, pedimos desculpa, nós vamos continuar com os nossos trabalhos, e eu aproveitava para pedir às pessoas que pertencem ao grupo da água, por acaso é o meu grupo, que não se esqueçam que precisamos de fazer irradiação de água. Enquanto não nos preparamos para isso, eu gostaria de pedir aqui 3 coisinhas, ou de lembrar aqui 3 coisinhas. Uma delas é, a nossa reunião de trabalhadores estava agendada já desde há tempo ao dia 28 deste mês, mas tivemos que alterar porque no dia 28 temos a visita de Vincent, aquele nosso companheiro brasileiro que tem vindo ao longo dos tempos aqui à nossa casa, está cá no dia 28 e, portanto, tivemos que alterar essa reunião de trabalhadores e antecipá-la uma semana. No dia 21 deste mês não há trabalhos para ninguém, há uma reunião de trabalhadores nossa que, portanto, fica já o aviso para todos os trabalhadores. Depois, a outra situação que queríamos lembrar é que temos as inscrições ali colocadas para o próximo seminário da Associação Médica Espírita de Portugal, que tem por tema Mente e Saúde. É um seminário que decorrerá durante um dia completo, o dia 13 de abril, custará 12 euros com almoço e 7 euros sem almoço. Quem se quiser inscrever, tem ali uma folhinha, poderão fazer. Uma outra situação que eu gostaria de pedir. Há 2 pessoas que se inscreveram para a viagem ao Brasil, dos trabalhadores e não só, daqueles que querem acompanhar na viagem ao Brasil. E eu vou referir que a senhora Aduzinda Almeida e Maria Isabel Faustino Trindade, quando tiverem oportunidade, estas 2 senhoras viriam falar comigo, porque eu gostava de trocar uma impressão ou 2 por causa da assinatura que fizeram aqui, da inscrição que fizeram aqui. Tenho uma dúvida que gostaria de falar em particular com cada uma destas senhoras. Pode ser? Quando puderem, não hoje, talvez para a semana. Era isso que queríamos, nós vamos continuar. Pedimos a vossa atenção e obrigado pelo vosso silêncio. Cantar na página 12.
Queremos lembrar, Senhor, a partir de agora, todos os irmãos que sofrem. Muitos deles bem perto de nós, familiares, amigos, mas também os inimigos, Senhor. Irmãos por variedíssimas razões continuam a sua senda de tormentos, de dificuldades, não querendo ouvir a palavra que nos deixaste. Por isso oramos, por isso nos lembramos deles. Muitos deles estão na nossa mente agora, neste momento. E aqueles que eventualmente não estejam, Senhor, estão por essas ruas, sofrendo as agruras das dificuldades do dia a dia, procurando o caminho mais equilibrado para aquilo que são as necessidades, para os filhos, para os familiares. A roupa, a comida, o tentar sanear ou resolver a situação ligada à parte da doença corpórea. Aqueles que nos hospitais lutam contra aquilo que se chama a morte. Todos eles são irmãos nossos. Por todos eles, Senhor, te pedimos. Para eles enviamos e disponibilizamos aquilo que podemos e aquilo que temos, que é pouco. Sabemos que é pouco, Senhor. As energias que os bons amigos podem recolher de nós não são poucas, mas acreditamos que as podes multiplicar. Por isso multiplica, Senhor. Leva que esses irmãos, onde quer que sejam, e onde quer que fiquem, onde quer que pernoitem, possam receber durante estas próximas horas, dias, aquilo que for, a ajuda que merecem.
Aqui nos despedimos dos nossos telespectadores da TV Espírita. Desejamos que tenham recebido uma boa audição, pelo menos. Cá os esperamos próxima segunda-feira, a partir das 20h30.